você. É muito interessante a profecia de Mateus. Ele dá muitos detalhes de coisas que, pelo menos naquela época, se tinha conhecimento, mas não tanto que nem hoje, né? A tecnologia e tudo mais nos traz o conhecimento de todas essas coisas de uma forma muito maior, muito mais intensa. Mas não só isso, todas essas coisas que foram previstas, elas se intensificaram também, se intensificaram grandemente. Qual é a nossa postura diante disso? Nós ainda temos a esperança da volta de Jesus, ou isso já passou na nossa mente, no nosso coração? A gente fala, mas será que a gente tem realmente essa esperança? Será que a gente vive essa esperança, né? Com toda a nossa força a gente vive essa esperança. No ano passado saiu uma matéria da revista Adventista, talvez alguns de vocês já leram, e eu gostei muito. É uma abordagem um pouco diferente dos fatos que aconteceram no ano de 2012. O título da matéria é O Mundo em 12 Notícias. E ele faz, o autor aqui é o Marcos de Benedicto, da Casa Publicadora, e ele faz uma retrospectiva do ano 2012 e os principais fatos de cada mês que aconteceram, e ele tira uma lição espiritual, uma implicação para os nossos tempos. É como se ele estivesse analisando assim, será que nós estamos perto da volta de Jesus? Né? A gente costuma ler os eventos de Mateus 24 e menciona alguma coisa que acontece aqui e ali, e ele falou assim, agora eu vou pontuar notícias que aconteceram, as principais do ano 2012, em cada mês, e vamos ver, será que realmente nós estamos no momento onde a profecia está se cumprindo? Deixa eu ver, o mês provavelmente é dezembro de 2012, revista Adventista. Essa acaba aqui. Não vou contar toda a notícia para vocês, né? Eu vou mencionar a notícia e comentar um pouco a opinião dele, as implicações, para nós tirarmos algumas ideias para nós também. A primeira notícia foi a de janeiro. Em janeiro de 2012, do ano passado, aconteceu um manifesto. O nome do manifesto, um movimento de manifestação, a sigla era SOPA, em português fica sopa, mas não, é Stop Online Piracy Act. Então foi um ato contra a pirataria na internet. E alguns aí sabem o que foi isso, porque muita gente que baixava programas, baixava CD, baixava as coisas da internet, durante um bom tempo, e até alguns vídeos do YouTube e outras coisas, ficaram todos bloqueados, né? Vocês lembram dessa parte, desse momento? E o que foi essa manifestação? Algumas empresas, elas se levantaram contra exatamente a pirataria, e junto com um grupo de pessoas que estava revoltada contra a pirataria, que é um negócio, assim, a pirataria se tornou algo comum, até mesmo entre nós, cristãos, infelizmente. Recentemente teve uma matéria lá da TV Novo Tempo, naquele Discussão Jovem, Conexão Jovem, né? E ali estavam falando. E, biblicamente, se você baixa um CD que você não comprou da internet, você está roubando. É roubo, não tem. Não, é roubo. Você baixa algo que não é seu, pode ser da igreja, não ser da igreja, filme, seja o que for, e você não pagou o custo daquilo lá. Mas o custo é muito alto, é exorbitante, aquilo lá é revoltante, pastor, aquilo é injusto. Não importa. Baixou, roubou, e os ladrões não entram no reino do céu. Aí, o texto menciona assim, a implicação, ele falou assim, mesmo no mundo em que nós vivemos, onde a maldade está solta, né? E ele fala assim,
Existem pessoas que ainda desejam, almejam um mundo de justiça e de honestidade. Existem ainda pessoas que almejam isso, um mundo de justiça. E ele fala assim, as fronteiras que a internet hoje... não existem fronteiras porque as pessoas podem fazer, né? Não existe mais os limites que um país, um estado podem controlar as pessoas, porque a internet agora deixa o mundo de cada um de nós sem fronteiras. E aí ele fala assim, mas e a sua vida espiritual? Isso daí está sem fronteiras também. Você tem limites. Essa foi a implicação do mês de janeiro. Tivemos em fevereiro a notícia do dia 8 de fevereiro, cerca de mais de 400 pessoas morreram de frio na Europa. Acredito que no passado muita gente deve ter morrido de frio na Europa, né? Mas a notícia do mês foi essa. Mais de 400 pessoas morreram de frio na Europa. Quais as implicações? Será que ele menciona o que o ser humano tem feito para a natureza e o que isso tem refletido contra o próprio ser humano? Então, as atitudes do ser humano têm se voltado contra ele mesmo. E ele fala, será que isso não é um sinal dos tempos urgentes em que estamos vivendo? Porque o homem não tem respeito mais nem pela natureza, né? Não está nem cuidando da natureza. E ele vai mencionando mais algumas coisas. Março teve uma notícia grande também, no dia 15 de março do ano passado. E ali foi mencionado que a NASA está investindo mais de 2 bilhões de dólares para fazer um centro especializado com computadores dos mais avançados possíveis para formar um banco de dados e controle de pessoas. Dizem eles que isso é para a segurança da humanidade. E ali, nesses mega computadores, eles vão conseguir armazenar dados de todas as pessoas, né? Todos os dados que forem jogados, mencionados, colocados nas redes mundiais, seja rede social, seja internet, seja site, seja o que for. Tudo isso vai ser cruzado ali nesse mega sistema lá, e eles vão ter um laudo da pessoa, um acompanhamento de cada pessoa, dizem eles, para a proteção da humanidade. Apocalipse 13 descreve um poder que vai querer dominar tudo, dominar todos, tudo e todos, né? Será que essa besta não está se levantando? Será que essa besta, né, esse poder, parece um cordeirinho que quer proteger todo mundo? Será que ele não está se levantando como o poder do dragão mesmo? Né? Se vocês quiserem, tem uns livros aí que podem ampliar essa ideia. O Último Império, o pastor Vanderlei Dornelles esteve aqui, fala sobre exatamente Apocalipse 13, a besta que surge da terra. Aqui essa besta que parece um cordeirinho, mas ela é um dragão, né? Ela tem o poder do dragão. Dia 12 de abril, as bibliotecas disponibilizaram no mês de abril do ano passado os seus tesouros digitais, né? E agora há livre acesso a conteúdos assim que você só poderia encontrar indo lá naquela biblioteca, indo lá naquele lugar, bibliotecas da Europa e tudo mais. Então surgiu um consenso e eles liberaram isso de forma digital. E agora você, através da internet, acessa todo esse conteúdo. As novas tecnologias, elas trazem muito conhecimento, abrem um leque para o nosso conhecimento. O profeta Daniel disse que no fim dos tempos, o que iria acontecer? A ciência ia se multiplicar.
Essa também não é uma forma de multiplicar da ciência? É ou não é? Aquilo que você só conseguiria ler, ver e saber, indo até a Europa, lá naquela biblioteca, hoje você na sua casa, não. No seu smartphone, no seu tablet, você pode ler e pode conhecer. Em que tempos nós estamos vivendo? Em que tempos nós estamos vivendo? No dia 13 de maio teve um massacre no México, um massacre terrível por causa de drogas. Milícias brigando e o poder do tráfico causou esse massacre lá no México. Quais as implicações? Nós vivemos num mundo violento, dominado pelo vício, pela violência, mas tudo isso é só um sintoma de uma sociedade moralmente decaída. Uma sociedade que está indo, não é para cima, a sociedade está indo para baixo. Para baixo. Será que existe uma sociedade onde o nosso cérebro não vai ser degradado e em vez de ir para baixo nós vamos para cima? Junho, dia 3, uma parada lá na Europa comemorou os 60 anos do reinado de Elizabeth. E essa foi a notícia do mês de junho. 60 anos do reinado. E 60 anos Elizabeth como rainha da Inglaterra. É bastante tempo, 60 anos? Como rainha ainda? É bastante tempo, né? E interessante que muita gente foi na festa. Teve uma festa muito grande, a parada foi um sucesso. O povo inglês parou realmente para ver aquilo. A característica da nossa humanidade é uma humanidade cheia de escândalos, pessoas instáveis e que valorizam aquilo que é descartável e que chegam a tornar as próprias pessoas descartáveis. Numa sociedade onde tudo é instável e as pessoas e as coisas são tratadas como descartáveis, um povo parou para contemplar e aplaudir aquilo que é duradouro e estável. As pessoas, mesmo estando do jeito que elas estão, elas almejam algo que é duradouro e estável. Elas têm esse desejo. Mais uma notícia, mês de julho, morte em massa das abelhas. Ah, mas que notícia é essa? Morte em massa das abelhas. Sabia que a morte em massa das abelhas alterou até mesmo as bolsas de valores dos Estados Unidos e de outros países, porque as abelhas morreram. As abelhas morreram e não produziam mais mel. E a morte desses animaizinhos simples, até insignificantes, né? Causou uma desestabilidade mundial. Uma das características dos nossos dias é essa conexão. Tudo está interligado. E um pequeno incidente, né? Morte de abelhas, pode causar um desastre mundial. Nesse mundo, será que nós estamos perto da volta de Jesus? É para a gente pensar. Agosto, o Supremo Tribunal Federal do nosso país inicia o julgamento do mensalão. E que julgamento demorado, né? Que julgamento demorado, entramado. Todo mundo sabe que aquele povo roubou. Todo mundo sabe que fez coisa errada. Mas aquele julgamento assim... E parece que no fim das contas não aconteceu nada, né? Aí o autor Marcos de Benedito disse assim: a corrupção e o pecado parecem não ter fim nos nossos dias. O julgamento demora muito. As respostas, os juízos demoram muito. E ele diz assim:
O juízo divino é diferente, ele é certo. Logo serão revelados os bastidores de um mensalão e de todas as outras injustiças no Supremo Tribunal Celeste. Muito breve vão ser reveladas. O salmista Davi, no Salmo 73, ele fica assim indignado e fala assim: que revolta que eu tenho, porque eu vejo o ímpio prosperar e o bom, o justo, ser humilhado, ser desprezado, e começa a mencionar ali as outras coisas. Mas ele termina o Salmo 73 dizendo assim: até que eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, e então compreendi o destino final dos ímpios. Sim, um dia os injustos vão ser condenados. A injustiça vai ser condenada. Setembro, dia 27, um robô encontrou um robô que mora em Marte, encontrou evidências de um rio em Marte. Um rio em Marte. E aí os cientistas ficaram alvoroçados e começaram a comentar isso e as especulações e tudo mais sobre Marte. E a gente vê que a tecnologia está levando o homem cada vez mais longe. Um importante cientista, né, físico e cosmólogo, né, o Stephen Hawking, muita gente já ouviu falar dele, né? Ele fala assim: o futuro da humanidade está no espaço. Está no espaço. E aí Marcos de Benedicto comentou, e eu concordo com ele: o futuro da humanidade está no espaço. Não é nessa terra. Nesse mundo do jeito que está, não é. Um dia a gente vai voltar para cá. Mas realmente o futuro nosso não é aqui. Outubro, furacão Sandy. Recentemente teve outro, né, tornado ali, devastou os Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos lá. Mas o furacão Sandy foi um dos mais fortes. Na realidade, o furacão Sandy foi o segundo mais forte da humanidade até hoje. O primeiro mais forte já registrado, né, foi em 2005, foi o Katrina. E Mateus capítulo 24 diz, né, terremotos e outras coisas, catástrofes, todas essas coisas indicando que Cristo está próximo de voltar. Ele está às portas. E o dinheiro usado, né, eu vou só mencionar para vocês a curiosidade, o dinheiro usado para consertar o estrago desses furacões. O Katrina em 2005, 108 bilhões de dólares. É um dinheiro que a gente não consegue nem imaginar, né? E no ano passado, 65,5 bilhões de dólares o Sandy. Eu fico pensando, talvez algum dia esse poder aí, o poder dos Estados Unidos da América, né? Será que ele não vai usar isso para culpar os próprios fiéis cristãos? Falar assim, é culpa de alguns que estão sendo infiéis, entre aspas, né? Será que ele não vai usar essas catástrofes, esses acontecimentos para ir contra nós? Quão longe isso está, né? Desemprego na Europa em novembro bateu o recorde da história e a humanidade vive uma crise. Ellen White diz assim: mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. E hoje aqueles povos, né, que eles são, ali na Europa, né, o catolicismo é muito forte, né? E em um momento ou outro eles talvez busquem o favor divino, entre aspas, né? Assim como fizeram no passado, a Igreja Católica fez no passado, buscar o favor divino e acabar com tudo aquilo que está indo contra o favor divino. É aquela ideia, existem pessoas que estão atrapalhando Deus de nos abençoar. Existe um povo que está atrapalhando Deus de nos abençoar. Nós estamos com desemprego, estamos em crise porque existe um povo que está nos prejudicando.
E aí, no fato de buscar esse favor divino, vai surgir, consequentemente, alguma coisa desse tipo. Dezembro, e eu guardo essa revista e essa reportagem exatamente porque ela culmina com algo muito interessante. O ano 2012 foi um ano marcante, né? 2012 disseram que no dia 21 de dezembro o mundo iria acabar. E aí no ano passado, né, dezembro, aquela tensão, um mês todo, todos preocupados e comentando o mesmo fato. O mundo vai acabar. O mundo acabou? O mundo acabou? O calendário maia dizia que no cumprimento final do ciclo de não sei o que lá, nem sei explicar direito, eles têm os solstícios e tudo mais, existe um ciclo. E no cumprimento desses ciclos, o mundo teria o seu fim, seria destruído. Jesus um dia disse assim: o dia e a hora, ninguém sabe. Quem vai terminar esse ciclo não sou eu nem você. Quem vai dizer quando esse ciclo acaba é o Criador dos tempos, é o Criador dos dias, das estações, das horas. É Ele que determinou o dia em que todas estas coisas vão acabar. Aqueles que se colocam sob o controle de Deus para serem guiados por Ele, perceberão o imperturbável curso dos eventos que Deus determinou. É assim que o autor termina este artigo com esse texto de Ellen White. Aqueles que se colocam sob o controle de quem? De Deus e são guiados por Ele, perceberão o imperturbável curso dos eventos que Deus determinou. Ou seja, ele queria dizer assim: o que aconteceu em 2012 não foi novidade. Porque aqueles que estão junto com Deus, que caminham com Deus, que têm uma vida com Deus, dia a dia vão perceber pelo poder do Espírito Santo que as coisas que Deus falou estão se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo e que Cristo está próximo. Se você acompanha profecias de Daniel, profecias de Apocalipse, em que momento nós vivemos? Em que momento nós vivemos? Profeticamente, o fim dos tempos. Tempo do fim, né? O tempo do fim. Será que isso não é um motivo para a gente ter uma vida de união com Deus, de intimidade com Deus? Nós não precisamos ficar, quando vai ser, que dia vai ser, eu preciso saber. Não é o dia que importa. O que importa é que falta muito pouco para Jesus voltar. Falta muito pouco para todas essas coisas acabarem. E o que importa é que eu e você estejamos preparados para estas coisas. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Pode falar? Eu fico lembrando da história de um homem, né, que esperou a volta de Jesus. Não a volta de Jesus, né? Ele esperou o reino de Deus. Um dia Deus chegou com um homem chamado Abraão. O texto está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. E falou: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, Abraão, um grande povo. Eu te abençoarei. Eu vou tornar o seu nome famoso em toda a terra, e você vai ser uma bênção, Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, Abraão, todos os povos da terra serão. Qual que era o plano de Deus para Abraão? Qual que era o propósito de Deus para Abraão? O propósito era estabelecer o reino de Deus. E quando as pessoas olhassem, os povos olhassem para Abraão, veriam o amor de Cristo, veriam a salvação em Cristo Jesus,
E agora todos chegariam a Abraão, e através daquele povo, não de uma pessoa, mas através daquele povo, onde Deus é o Senhor, todos seriam abençoados. Abraão andou na terra prometida um tempão. Aquela terra foi dele? Não foi. Aí Deus chega para ele lá em Gênesis capítulo 15, acho que verso 3, e diz assim: Abraão, sabe o que eu vou te dizer? Eu vou te falar uma profecia. A sua geração, daqui 4 gerações vai vir para cá. Geração naquele tempo era contada em 100 anos. Deus estava falando assim: Abraão, daqui 400 anos essa terra vai ser sua. Daqui 400 anos, Abraão. E o tempo passou, e aí o povo no Egito, e depois Deus liberta aquele povo e leva eles para onde? Para onde? Para Canaã. Tira do Egito e leva o povo de Deus, aquele povo descendência de Abraão, para onde? O propósito deles ainda continuava o mesmo. Deus queria salvá-los. Se você vai, uma curiosidade, não sei se você sabia, talvez vocês saibam, né? Deus tinha um plano realmente de estabelecer um reino aqui nessa terra. O plano dele era diferente do que ele tem hoje. E se você ler os capítulos finais de Isaías, você percebe exatamente isso. E ali ele fala: o leão vai viver com o cordeiro. Isso aí era o que Deus estava prometendo para o povo na hora que eles estivessem em Canaã. Todas aquelas coisas que falam no final de Isaías era o que Deus esperava e ia fazer pelo povo se eles aceitassem a mensagem. Jesus ele não precisaria, Jesus ele teria que morrer de qualquer jeito. Ele ia morrer de qualquer jeito. Mas ele não precisaria ser crucificado pelos judeus, pelos romanos. Não. Não era necessário que ele fosse crucificado. Mas o povo negou a Deus. Gerações, não foi uma só, né? Não foi uma só. E a gente vê as profecias de Miqueias, outras vezes. É gerações de gerações, gerações de pessoas negando o amor de Deus. E a promessa que ele teve assim: eu vou trazer um novo céu, uma nova terra para vocês. Deus, ele procurou sempre cumprir aquela promessa que ele fez um dia para Abraão. Eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 11, versos 8 a 13 com vocês. A gente sabe que ali em Hebreus está a carreira dos heróis, né? A carreira não, a lista dos heróis da fé. Eu fico emocionado quando eu leio essa lista, a lista desses heróis em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 13. Jesus, quando esteve aqui, né, o que ele prometeu? Ele falou: eu vou preparar, mas eu volto, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para você. Mas eu vou preparar um lugar e eu voltarei. Depois de tanto tempo o povo negando e depois até mesmo assassinando, matando Jesus, né? Negando completamente a Jesus, Jesus já tinha mudado a estratégia. E essa estratégia é a que ele prometeu: eu vou preparar um lugar. Mas continuem firmes. E Hebreus capítulo 11, versos 8 a 13 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa,
como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, o quê? Morreram sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, Abraão não morreu frustrado, não. Sabia? Abraão não morreu frustrado. Deus falou assim: vai, sai da sua terra que eu vou te dar uma terra. Ele não morreu frustrado, porque ele não conseguiu a terra no final da vida dele quando ele morreu. Mas sabe por que ele não morreu frustrado? Porque a terra dele não era aqui. A morada dele não era aqui. A esperança dele não era aqui. Ali diz, ele aguardava a cidade da qual o fundamento e o fundador, né, o arquiteto é quem? O próprio Deus. Todos estes que passaram, eles aguardavam algo que não é nessa terra. Eles aguardavam algo maior, algo melhor. O dia, no ano de 1842, 43, Deus começou a se manifestar de forma muito especial ali nos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos. E um homem, ele começou a estudar muito a Bíblia, o nome dele, Guilherme Miller. E agora ele viu que, estudando as profecias, ele percebeu que o fim estava próximo. E agora começou a pregar. E o Espírito Santo conduziu ele a pregar sobre aquilo que durante anos ele tinha estudado. E que Cristo estava voltando. Cristo estava voltando. E Guilherme Miller começou a pregar. E foram estudando qual seria a data da volta de Jesus. E marcaram uma primeira data, depois uma segunda data em 1843 e depois uma data em 1844, dizendo que vai ser no dia 22 de outubro de 1843. As pessoas no mundo todo, existiam alguns movimentos na mesma época, no mesmo momento, pregando exatamente a volta de Jesus. E ali aquela região dos Estados Unidos foi agitada por essa mensagem. Muitas pessoas começaram a se converter porque Jesus voltaria no dia 22 de outubro daquele ano, de 1844. A expectativa crescia, as pessoas se aproximavam de Deus, queriam estar mais perto dele. Estavam se preparando, limpando a sua vida da maldade. Os dias foram passando e se aproximando, e no dia 21 de outubro de 1844, uma pequena família, aquela família estava ardentemente esperando a volta de Jesus. Pai, mamãe e 2 filhos. Mas naquele dia 21 de outubro, o pai ficou muito doente e morreu. Em vez de chorar, aquela mãe consolava os filhos, dizendo assim: filhos, fiquem tranquilos, o seu pai morreu, mas amanhã ele vai ressuscitar. E agora aquelas crianças que não estavam mais tristes, elas pelo contrário, como se fosse uma festa, elas contavam as horas no relógio para ver Jesus voltar e o seu pai ressuscitar. As horas foram se passando e entrou o dia 22 de outubro de 1844. Pessoas saíram de suas casas e em algumas pedras, alguns lugares elevados, elas esperavam, olhavam. Onde está Jesus? Jesus vai voltar hoje. É hoje o dia da volta de Jesus. Passou às 7 horas da manhã, 8, 10. Passou meio-dia. O dia foi passando e eles na expectativa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, é hoje, Jesus vai voltar. Chegou o pôr do sol, Jesus não tinha voltado ainda, e algumas pessoas começaram a falar: não desanimem, porque é a meia-noite. A profecia diz: é a meia-noite que o noivo chega e Jesus vai voltar, Jesus está chegando, é a meia-noite. E ficaram ali acordados, esperando Jesus voltar.
deu meia-noite 54, meia-noite 11 horas e 54, 11 horas e 55, 58, 59, meia-noite. Jesus voltou? Jesus voltou? Jesus não voltou. Algumas pessoas ficaram firmes na fé, poucos. Voltaram a estudar as profecias e perceberam que existia um erro no estudo deles. Deus revelou, que existia algo maior ainda. Mas muitos desanimaram. Muitos desistiram, porque a volta de Jesus não aconteceu no dia e na hora que eles queriam e que eles esperavam. Qual é a sua esperança na volta de Jesus? Como você tem encarado os fatos que têm acontecido dia após dia? Você espera Jesus do jeito que você quer, na hora que você quer, conforme o desejo do seu coração? Ou você espera Jesus, aquele Jesus que Abraão esperava, aquele Jesus que tantos outros heróis da fé esperavam? Como você tem esperado esse Jesus? Os dias em que vivemos realmente são o fim dos tempos. Não sei quanto tempo Jesus vai voltar. Mas como você tem esperado? Como você tem esperado a volta de Jesus? Eu espero que o que mova o seu coração seja aquela esperança que está em Apocalipse capítulo 22, versos 6, 7 e 20. Apocalipse 22, versos 6, 7 e 20. Eu espero que essa seja a esperança que mova o meu e o seu coração. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Verso 7 diz: eis que venho, bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras. E o verso 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente. Você consegue dizer o mesmo que João disse? Amém. Olha bem, Senhor Jesus. Não espere uma data. Não espere apenas um dia. Não espere que Deus demore um pouquinho para você realizar alguns sonhos nessa terra. Deseje hoje ardentemente. Espere hoje ardentemente. E Ele virá. Mais breve do que você possa imaginar. Abraão, quando abriu os olhos, vai ver o seu rei. E eu quero também, quando abrir os olhos, ver o meu Senhor e o meu rei. Você quer isso? Amém. Parabéns, amigos. Faça oração? Vamos orar? E pé. Não acabou ainda, mas vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, a gente começa a olhar para as notícias que envolvem o mundo. Nós citamos algumas notícias do meio do ano de 2012. E em todas elas, se nós pararmos e pensarmos, existem sinais da tua mão. Existem sinais de que o mundo caminha para o caos. E que o Senhor caminha em direção aos seus fiéis. Para salvar esses fiéis. Para livrá-los deste caos que o pecado causou. Senhor, tantas e tantas gerações já passaram, mas nós não queremos perder a esperança, porque o reino que nos foi prometido, a vitória que nos foi prometida não é neste mundo, não é do nosso jeito, não é nos nossos dias. E assim como João, que também já morreu e aguarda a sua vida, assim
dia após dia, através da oração, da comunhão, de uma renovação dos nossos hábitos, da nossa vida, das nossas palavras. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo descendo na nossa vida e a profecia sendo cumprida na nossa vida, nos nossos tempos. Senhor, o que nós mais queremos é ver o Senhor em glória e majestade. Abençoa cada um de nós. E se algum dia a chama dessa esperança começar a diminuir, que o Senhor, de alguma forma, reacenda ela, mesmo que em meio às dificuldades, mesmo que tenha que usar de